Sobre a criação e o teatro infantil. Como criar um teatro para criança, saindo do pressuposto didático e levando em consideração a capacidade cognitiva da criança? Olha, a gente vai ter 2 horas de entrevista aí para papear sobre isso, Gislaine. Olá, eu sou Gislaine Staub, mãe, atriz e cenógrafa, e esse é o Pulga Atrás da Orelha, especial Mães em Cena, onde nos propomos a discutir a situação do artista que tem filhos. E a nossa conversa hoje é com o Cristóvão de Oliveira. Ele é doutorando em teatro pela UDESC, professor de investigação da cena dramática, teatro para criança e pesquisa na pedagogia teatral na FAP, ator e diretor teatral e pai do Júnior. Cris, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado, Gislaine. É um prazer fazer parte desse projeto tão incrível e necessário que vocês estão desenvolvendo. Cris, em que momento da tua vida você decidiu, eu quero ser pai? Olha, é uma longa história, mas eu vou resumir no desejo que eu sempre tive de ter filhos, desde criança, desde que me entendo por gente, eu queria ter filhos, e inclusive eu dizia que meu sonho seria ter um filho biológico e um adotivo. Casei com o Galvani, estamos juntos já há 20 anos, e sempre muito em torno de crianças. A presença da criança na minha vida, na dele também, sempre foi muito, muito constante. Só que nunca houve uma conversa do tipo, vamos ter filhos, você quer ter filhos e tudo mais, justamente porque a gente sempre esteve muito rodeado de crianças. Passou um tempo em que os meus sobrinhos, os filhos da minha irmã mais nova, começaram a ter uma certa idade, a gente começou a ter esse desejo. E surgiu um processo de adoção. Nós tínhamos acompanhado algumas histórias, alguns depoimentos sobre adoção, e esse assunto começou a ficar muito presente para a gente nas nossas conversas, até que um dia que o Galvani chegou e mostrou assim, muito despretensiosamente, mas para mim acabou sendo uma surpresa, um documento que era uma ficha de cadastro na Vara da Infância e da Família aqui de Curitiba, para se cadastrar, se candidatar a um processo de adoção. Isso foi ali finalzinho de 2015, e aí a gente teve mesmo esse assunto em 2016 e começou todo o nosso processo de adoção ali. E com relação à burocracia, é muita, é pouca, como que é? Olha, eu vou começar dizendo uma coisa em defesa da burocracia. Eu sei que isso pode parecer bastante absurdo, mas em se tratando de um processo de adoção, ele precisa ser muito burocrático, porque a gente está lidando com a vida de crianças que já passaram por muita coisa. E o cuidado maior tem que ser com essa criança, né, para que todo o sofrimento, todos os desafios, as provações, tudo que aconteceu na história dessas crianças possa ser transcendido, né, e o que elas mais querem é uma família. Só que essa burocracia, ela também depende de inúmeros fatores. No nosso caso, quando a gente ingressou no processo de adoção, nós tínhamos uma certeza muito, muito clara, assim, muito pontual, de que nós não queríamos um bebê, de que nós queríamos um menino e que esse menino pudesse ser maior já. Esse tipo de definição determina um pouco se vai ser mais longa ou menos longa a espera, se vai ser mais burocrático ou menos burocrático o processo. Claro que existem muitas variantes em todo esse processo, realmente é muito complicado, mas essa nossa definição inicial determinou um processo que não foi tão longo, porque as crianças, quanto mais elas passam nas instituições, quanto mais tempo elas crescem institucionalizadas, menos as pessoas querem adotar. Essa é uma dura realidade,
Nós, inclusive, somos muito militantes nesse sentido, que é o que a gente chama da adoção tardia, né? É o termo. Então, ali, a partir já dos 6 anos de idade, já pode ser considerada adoção tardia. E a gente se enquadrava nessa categoria, por assim dizer, né? Por ser menino, por a gente não ter definições muito... como que eu posso dizer? Muito... Tipo, a gente não ficou escolhendo muita coisa, no sentido, tem que ter tom de pele assim, ou tem que... Nós estávamos abertos a qualquer criança que pudesse... estar no Brasil esperando por uma família, né? E aí foi assim que se deu. E no caso do Júnior, Cris, quando que você se entendeu de fato pai dele e quando que ele te entendeu como pai? Como que foi esse processo de familiarização? Eu diria, assim, eu falo não só por mim e nem só pelo Júnior, mas pelo Galvani também, porque a gente se entendeu como família muito organicamente. O nosso processo, ele tem muitas particularidades, e aí a gente brinca com outros amigos e colegas que nós temos que também passaram por processo de adoção, pessoas que conhecemos durante o nosso processo e que são muito importantes e que a gente se acompanha. Então a gente sempre fala, né, que o meu processo foi muito especial, coisas assim, e todo mundo diz isso, porque o meu foi especial, mas no nosso processo mesmo de adoção do Júnior, nós tivemos algumas particularidades, e a principal delas foi que a aproximação, que é uma das etapas do processo de adoção em que os pretendentes conhecem a criança e vão, né, se convivendo pouco a pouco antes de que a criança possa sair mesmo da instituição. A nossa aproximação foi feita virtualmente. Veja, em tempos em que a gente jamais cogitava a possibilidade de que hoje estaríamos convivendo virtualmente, né? Então isso é muito louco, porque nós estávamos aqui em Curitiba e ele era do Mato Grosso. Então a gente não tinha como ficar visitando toda semana ou 2 vezes por semana, por exemplo, que é mais ou menos como se dá o processo de aproximação, né? E a gente se conheceu em uma videochamada. Entende? Claro que toda uma história por trás disso, né? Todo um procedimento muito amparados pela equipe técnica de psicólogos, assistentes sociais, a juíza da comarca lá do Mato Grosso. Então, tudo muito, muito amparados mesmo para que tudo isso acontecesse, inclusive para chegar nesse tipo de aproximação, que era uma coisa totalmente nova lá em 2017, que foi quando a gente conheceu o Júnior. E ele, de pronto, saiu chamando a gente de pai. E foi assim, uma coisa muito espontânea, de verdade, entende? De verdade. Claro que a gente estava muito, muito ansioso por encontrá-lo. Nós nos vimos diariamente por videochamada, a gente conversava muito, ia se conhecendo desse jeito. Mas foi assim, nós nos encontramos e desde o nosso primeiro encontro a gente nunca mais se separou. Que também foi uma coisa inédita ou uma exceção, talvez, porque também isso, quando finalmente a criança vai para casa da nova família, existe uma coisa que fica uns dias, volta para a instituição, e aí mais um período que a gente chama de convivência, em que toda a equipe, né, da vara, dos juizados e tal, avalia como que está acontecendo esse processo para justamente cuidar do bem-estar da criança que está sendo adotada. E no nosso caso, sim, nós saímos com o Júnior no dia em que nos encontramos, poucas horas depois do nosso primeiro encontro pessoal, a gente já foi com ele embora, assim, ficou conosco e foi tudo lindo desde então. Que lindo! E, Cris, agora um pouco do seu trabalho. O que é, afinal, investigação da cena dramática? O que é isso?
Olha, é uma disciplina que eu ministro na FAP, na Unespar, no campus Curitiba 2, que é a FAP. Eu ministro essa disciplina no curso de licenciatura em teatro. É uma disciplina presente nos 2 cursos, né, de teatro e também bacharelado em artes cênicas. E a gente trabalha nessa disciplina basicamente com processos criativos. Também agora, nessa disciplina no passado, ela aconteceu no ambiente virtual, então a gente ficou buscando também estratégias e possibilidades de criação dentro desse novo contexto e pensar o que é fazer drama também assim e agora, né? Que teatro é esse que a gente vai produzir a partir de agora. E a disciplina tem justamente essa característica de investigar, de experimentar, de buscar coisas, de buscar referências e colocá-las em prática e constituir a cena. Então, na minha perspectiva como professor para essa disciplina, eu busco instigar a investigação, né? Vamos na base da tentativa e do erro mesmo e discutindo que drama ele já não se faz mais como a gente entendia anteriormente, né, inclusive no século passado, em que as bases do drama se fundaram assim tão fortemente, né? E no que difere o trabalho do Cris professor e do Cris diretor no processo de montagem de teatral? Primeiro, eu diria que é indissociável. O Cris artista, que é diretor, que é ator, que atua também em diversas outras camadas da cena, também faz figurino, maquiagem, etc. E do Cris professor, que leva essa bagagem, que leva essa experiência para a sala de aula, posta em diálogo com suas turmas, com as pessoas que eu oriento, que eu conduzo, né, nas minhas aulas. Inevitavelmente existe sempre um lugar. O Cris professor, ele está ali para orientar, para provocar, sobretudo respeitando o desejo e os interesses das pessoas que estão ali desenvolvendo aquele projeto, aqueles processos sob minha orientação, sob minha condução. Outra coisa é quando eu estou em sala de ensaio, com meu elenco, né? Porque se na sala de aula a gente tem um limite ali que você vai até onde você quer, ou você vai trilhar o caminho na direção do que você busca. Não no meu desejo, não no que eu quero que você faça. Sim. Né? Inclusive isso está na base da minha principal pesquisa artística e acadêmica, que é a singularidade, é pensar no teu percurso, na tua experiência dentro deste processo. Mas quando eu estou com o meu grupo, com os meus elencos, eu também posso me colocar, né, como desejo. Então, acho que é indissociável, mas existem aí talvez alguns contornos, né, alguns limites. Em sala de aula eu vou até certo ponto, porque eu quero que estudantes que estejam comigo façam o que estas pessoas querem fazer e não o que eu quero fazer. E como artista, no meu ambiente criativo, eu vou também impondo e abrindo espaço para também os meus desejos. Eu acho que tem esse lugar aí. Sobre a criação e o teatro infantil. Como criar um teatro para criança, saindo do pressuposto didático e levando em consideração a capacidade cognitiva da criança? Olha, a gente vai ter 2 horas de entrevista aí para papear sobre isso, Gislaine. Aí a gente toca numa questão que me mobiliza demais. O teatro pensado para criança, feito para criança, me move desde que eu comecei a fazer teatro. Pessoas da minha geração passaram um pouco por esse entendimento de que fazer teatro para criança é a porta para o sucesso. No sentido de que você vai aprender bastante, você vai errar bastante, aí você vai ter muitas experiências, o público infantil é o mais exigente, é o mais sincero, então se você não souber fazer teatro para criança, você não vai ser um bom artista de teatro. E aí olha que problemática essa percepção. Fazer teatro para criança não é tão importante quanto fazer teatro para adultos.
Tá vendo? Você precisa errar no teatro para criança para acertar no outro teatro. E aí já coloca essas duas coisas em dicotomia, já separa o teatro da criança do outro teatro. Uhum. E logo isso para mim foi se tornando uma questão de pensar assim, não, nós temos que ter muito rigor no teatro que é feito para criança. E aí grande parte disso, como você coloca na tua pergunta, tem a ver com didatismo, tem a ver com maniqueísmo. Como desviar do didático, do didatismo, sem deixar de ser didático. Então, assim, eu posso levar conteúdos que sejam didáticos para a criança, né? Então, tem muitos assuntos ali que podem ser levados. Pensar como que a criança lida com determinado sentimento, como que a criança lida com determinada questão. Por exemplo, como que a criança entende seu próprio corpo e sabe reconhecer os limites. Tem muito assunto aí que pode ter um caráter didático, mas não precisa ser didatista, né? No sentido de, olha, tá vendo que não pode fazer isso? Porque aí é muito moralizante. O teatro já passou da época de transmitir mensagem, de dar lição de moral. Pela minha disciplina Teatro para Criança na FAP, a gente discutia muito, muito sobre isso, assim, que as pessoas dizem, ai, que mensagem bonita, ou qual é a mensagem que a gente quer transmitir, ou qual é a mensagem desse espetáculo? Rebatia muito esse pensamento dizendo assim, temos que transmitir uma mensagem, né? Essa é uma ideia muito, muito arraigada no desejo de uma lição de moral, e aí já está errado, já está equivocado, sabe? E aí entra outra coisa que você coloca na tua pergunta, que é a capacidade cognitiva da criança deve ser respeitada. Às vezes a gente quer que a criança se afaste, ou a gente muda um pouco o tom de determinadas coisas que a gente está falando, achando que elas não vão compreender. Ledo engano, porque no fundo nós sabemos que as crianças têm essa compreensão. Elas não têm talvez a complexidade do que a gente está falando, né? Mas se a gente consegue no teatro levar isso de igual para igual, se colocar à altura da criança para conversar com ela, aí sim nós teremos um bom teatro. Você refez, né, o Lugar das Coisas Perdidas para a linguagem online. Isso. Como que foi esse processo de concepção de uma linguagem online para o teatro, mantendo o teatro? A gente ficou triste de ter que fazer essa adaptação. Nós temos, na verdade, 2 espetáculos que produziram linguagens muito distintas, eu diria, porque o espetáculo originalmente feito para o teatro, para o público, para o presencial, ele era baseado no que a gente chama de experiência imersiva. E o que significa isso? É colocar a criança na cena, que a criança pudesse ter uma experiência de mergulhar naquele universo que o espetáculo construía ou oferecia e se sentir parte daquilo tudo. Então, o Lugar das Coisas Perdidas, ele tem um tratamento lúdico que a gente estudou bastante, investigou bastante, experimentou muito para alcançar um pouquinho este lugar, que era onde todas as coisas caem, que se perdem, vão parar, então tampa de caneta, guarda-chuva, pé de meia, coisas, desde essas coisas mais corriqueiras que a gente perde no nosso dia a dia, até outras coisas. A gente perdeu a alegria, a gente perdeu o sorriso, a gente perdeu alguém. Então foi criada uma ambientação assim, muito, muito forte para o público, e que no ambiente virtual a gente não pôde oferecer essa experiência. E ao chegar no teatro público, a criança ela passa por um túnel, ela cai por um escorregador, um monte das coisas perdidas, ela se senta muito próxima das personagens que habitam aquele espaço, porque a ideia é que a criança também habite aquele espaço. Inclusive, caso fosse, né, a criança saiu, circulou ou pegou alguma coisa do cenário, isso estava contemplado, estaria contemplado.
Mas aí nós fizemos apenas 4 apresentações. Ficamos vários meses esperando algum tipo de determinação. E agora, o que a gente faz com essa experiência imersiva que não vai acontecer no ambiente virtual? E aí a opção foi, vamos pegar a câmera e acompanhar as personagens no ambiente, no universo da cena, como se fosse, de repente, uma criança que está ali no lado daquelas personagens. E aí e isso acho que gerou uma linguagem diferente, nova, para o espetáculo, mas é outro espetáculo, de fato. Efeitos sonoros e também visuais que a gente pôde fazer, que a edição nos permite fazer, e que ali o teatro não tem, né? E aí é outro espetáculo. Cadê a tampinha da caneta? Cadê? Não sei, perdi. Cadê o outro pé da minha meia? Cadê? Não sei, perdi. No lugar das coisas perdidas, senti tudo que se imaginar. Não achou o que se perde, cai no cubo e vem pra... O que é a Alameda Teatral? Nós somos um grupo de 5 pessoas em que a gente entende o nosso cotidiano artístico, criativo, de uma maneira muito particular, muito nossa. Então nós nos conhecemos muito profundamente e conseguimos entender as nossas crises, os nossos desejos, os nossos anseios, o que nos mobiliza para desenvolver determinado projeto artístico. E embora seja um grupo pouco conhecido, nós estamos completando agora em maio 19 anos de trajetória. E é onde eu sinto que eu tenho uma liberdade para criar e experimentar que dificilmente a gente encontra em outros lugares. Quando nós nos juntamos com outras pessoas que têm o mesmo anseio que a gente, que têm o mesmo propósito que a gente, que é, vamos fazer o nosso trabalho, possibilitar que os nossos projetos aconteçam. E a Alameda tem muito isso, na verdade. Para você, o que significa ser pai, artista, brasileiro, trabalhando no Brasil? É um enfrentamento cotidiano. Isso abre muitas mazelas, né? E ser artista, ser professor, que também é uma classe, assim, que vive sendo esmagada, né, pela precariedade do ensino público, de qualidade, inclusivo. E o artista sofre, atualmente no Brasil, cada vez mais. Perdas de verbas, a cultura sendo cada vez mais sucateada, nosso desgoverno nos engolindo cada vez mais. Felizmente, por sermos artistas, a gente encontra na arte, no teatro, uma válvula de escape. Temos, felizmente, a possibilidade de trazer essas respostas e levar os nossos discursos por meio da arte que fazemos e produzimos. E como pai, eu tenho sempre uma grande preocupação para que o meu filho tenha um país melhor que o que eu vivi, que o que eu cresci. E aí depende de nós, de alguma maneira, seguirmos, né, nessa nossa ideia romântica, idealista de vamos transformar o mundo de alguma forma por meio da nossa arte, para que nossos filhos e filhas entendam e abracem a nossa causa para construir um mundo melhor, um país melhor. Eu acho que tem esse lado romântico do ser artista, mas é porque a gente está muito arraigado, muito ancorado numa realidade que não é fácil para nós. Para mim mesmo, isso está muito presente, todo dia, não é fácil, sabe? O Brasil não é para iniciantes. Isso é uma verdade. E, Cris, agora, o que você está produzindo, agora que terminou essa temporada do Lugar das Coisas Perdidas? Bom, nós temos um projeto para adultos que estamos trabalhando, que é uma dramaturgia contemporânea, chama-se Agora Sou Outra, que é dramaturgia de Max Reinhardt, um grande parceiro da Alameda Teatral.
Cris, muito obrigada pela conversa com a gente. A trupe toda tá muito feliz e muito honrada por você ter aceito o nosso convite, viu? Para você estar encerrando esse primeiro ciclo de entrevistas. Uau. E não poderia encerrar de forma melhor com essa conversa com você. Foi lindo. Obrigado, viu? Puxa, eu que retribuo o agradecimento, Gislaine, e estenda, por favor, o meu carinho a todas as pulgas da trupe. São pessoas que eu tenho um carinho imenso, assim, fico muito feliz, fiquei honrado pelo convite. Confesso e admito que um pouquinho, assim, constrangido, porque acho que falar sobre a vida e a experiência e os enfrentamentos da mulher, artista, mãe, professora, é um lugar muito importante. E aí, assim, será que eu não vou invadir um pouco esse lugar também como homem, cis e pai, etc. Eu falei, mas eu acredito muito nessa força que a gente soma, estando juntos. Então eu agradeço bastante, eu fico feliz pela possibilidade desse diálogo, dessa conversa, e muito obrigado. Cristóvão agora está produzindo 2 espetáculos, um adulto e um infantil. Você pode acompanhar ele nas redes que estão na descrição do vídeo. E você, o que acha sobre teatro para crianças? E sobre adoção? Comenta aqui pra gente e não esquece de deixar seu like e se inscrever no nosso canal.